Meus irmãos, abram suas Bíblias no tema Abacuque, capítulo 3, versículo 2 apenas, 1 e 2. Oração do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, dos profetas menores. Menor não pelos seus feitos, mas ele é menor pela quantidade de livros, de páginas que contém o seu livro, que é apenas 3 capítulos. Por isso que é chamado profeta menor. Um pouquinho difícil de ser achado. Todos acharam? O texto diz: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, por que o texto ele começa assim? Oração do profeta Abacuque. Porque você tem o capítulo 1 e você tem o capítulo 2. E o final, nós temos o capítulo 3. Porque toda oração, ela não pode ser feita de forma aleatoriamente. Não. Toda oração, ela tem que ter uma base. Até uma profecia bíblica, ela tem que ter uma base. Ela tem que estar pautada nas Escrituras. Quando é que eu sei, Rafael, que uma profecia, ela não vem de Deus? É quando ela não tem base na palavra de Deus. Então, tudo que a gente faz, uma oração, a profecia, ela tem que ter base na palavra de Deus. Se ela não tiver base na palavra de Deus, a profecia é falsa, ou seja, é do profeta mesmo. E o capítulo 1 está mostrando o pecado do povo. O capítulo 2 envolve o questionamento do profeta e a resposta de Deus. O profeta estava preocupado com o cenário de caos, um cenário caótico, onde o povo já tinha se dobrado à idolatria, onde o povo de Israel já tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E o que acontece? E no primeiro capítulo ele tem crise. No segundo capítulo Deus entra em cena. E no terceiro capítulo, no texto ele começa a oração de Abacuque. O profeta Abacuque ouviu Deus falando que disciplinaria Judá pelas mãos dos caldeus. E isso encheu o seu coração de espanto. Isso encheu o coração dele de medo. E também ouviu acerca do juízo que viria sobre a Babilônia. A palavra de Deus, irmãos, trouxe impacto ao coração desse profeta, ao coração de Abacuque. Ele ficou alarmado, ele ficou espantado que o Deus santo e poderoso, o Deus supremo, soberano, não deixaria de julgar o pecado do povo. Aí o versículo 2, ele começa assim, Abacuque ele faz uma oração: ouvi, Senhor, a tua palavra. O que eu aprendo com isso? Eu quero que você aprenda, meus irmãos. Sem palavra não há avivamento. Sem palavra não há renovação espiritual. Sem palavra não há restauração, não há despertamento, não há vida. Faltou palavra no culto, faltou tudo. E outra coisa que eu quero te ensinar nessa noite: avivamento não vem de movimentos estranhos.
Avivamento não vem de profetada. Avivamento vem através da palavra de Deus, porque é a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que renova, a palavra que dá vida, a palavra que te dá ânimo, a palavra que te coloca para cima. Você só está aqui hoje, não é por causa de nenhuma profetada, não é por causa de algum profeta que revela o seu CPF, não. Você só está aqui de pé hoje por causa da palavra. A palavra te alcançou, é por isso que você está aqui nessa noite com ânimo, é porque a palavra vem nos sustentando. Estamos vivenciando uma geração por aí que está atrás de revelação. É só você entrar em algumas igrejas, igreja lotada, igreja que ensina a palavra, parece que ninguém quer, não é mais atraente. Mas avivamento, irmão, vem através da palavra de Deus. É a palavra que nos dá ânimo. Ouvir a palavra de Deus, irmão, deve nos levar ao quê? A orar. Quando o profeta Abacuque, ele ouviu a palavra do Senhor, automaticamente o que é que ele fez? Orou. Porque não tem como ter palavra e não ter oração. Certa feita, alguém perguntou para um pregador assim: qual é mais importante, a oração ou a palavra? Aí o pregador pensou e respondeu com uma outra pergunta: qual é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? Não tem como, tem que caminhar junto, oração e palavra. Que nós venhamos orar mais, buscar mais, ter sede, fome da palavra, porque é só isso que aviva a nossa vida, a palavra de Deus. E o versículo 2, primeiro ele ouve, e o versículo 2 ainda, depois que ele ouviu e orou, ele diz assim: e temi. O que é temor? Temor é reverência. Temor é respeito, reconhecimento da soberania de Deus. Então não há avivamento sem temor. Só há avivamento pessoal ou coletivo, estudamos isso na escola bíblica dominical, se houver temor em nossos corações. Hoje tem culto, hoje eu vou me preparar. Então vem de uma preparação. Porque às vezes nós entramos vazios no culto e saímos do mesmo jeito. É porque não houve uma preparação, porque culto começa em casa. Culto não começa aqui na igreja, começa no nosso dia a dia. Coloque um louvor na tua casa, leia a palavra. Às vezes nós estamos pregando aqui, presbítero, a gente prega pela misericórdia de Deus, mas às vezes vem um irmão aqui, canta, fala um versículo e fala o nosso coração. E a gente fala: poxa, eu vou pregar hoje, mas o versículo que a irmã leu, o versículo que o irmão leu, aquele louvor que ele cantou, falou o meu coração. E isso me alegrou. Então o que vocês falam aqui também alegra o nosso coração. A Bíblia diz: ouvi a tua palavra e temi. Você lembra de Jacó? Que ele teve uma visão daquela escada que ia do céu até a terra, e ele temeu, e ele disse: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Isso é temor. Quando ele viu que a presença de Deus estava ali, meu irmão, houve um espanto nele, ele temeu. Aí você lembra também de João em Apocalipse, na ilha de Patmos. João já velho, João estava preso, e João teve aquela gloriosa visão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João disse: e eu, quando ouvi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me:
Não tema, João, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Então, quando ele estava na presença de Jesus, ele temeu. Então, a palavra de Deus nos traz temor, a palavra de Deus nos causa medo, a palavra de Deus nos incomoda. Às vezes eu vejo tanto profeta por aí, falando Deus falou aqui, Deus falou ali, mas às vezes não muda de vida. Não é a voz de Deus que ele ouviu, porque a voz de Deus, ela nos incomoda, ela nos deixa assombrados, ela não deixa nem a gente dormir. Como eu já disse aqui uma vez, quando eu ouço a voz de Deus, me causa espanto. Eu não consigo nem pregar os olhos, porque Deus falou comigo. E quando Deus fala com a gente, isso causa temor. A gente começa a nos examinar e falar, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar algumas coisas em mim, porque Deus falou comigo. Então, quando você ouvir por aí, Deus falou, e aquela pessoa não muda, não é Deus. Não é. Às vezes você vê profeta por aí, profetizando, fazendo um monte de coisa, revelando. Aí no outro dia é escândalo desse profeta. Não é Deus. Porque a presença de Deus nos causa temor. Ela nos constrange. Ela não nos deixa permanecer da mesma forma, da mesma maneira. Não deixa. Quando eu ouço a voz de Deus, eu fico com medo. Porque aí a gente reconhece toda a nossa pequenez diante dele. Aí a gente fala, Senhor, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? Então a palavra do Senhor nos traz temor. Quando entramos por aquelas portas, irmãos, devemos ter temor, reverência, respeito, reconhecimento da soberania de Deus. E ele ouviu a voz do Senhor e temeu. E ele continua a oração ainda no versículo 2. Quando ele teme, ele continua dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra. A palavra avivamento significa tornar algo ou alguém mais vivo, ou seja, chamar a vida. Mas todo avivamento começa com cada um de nós, que fazemos parte do corpo de Cristo. Quando desejamos e buscamos isso com todo o nosso coração, né? Você vê que Deuteronômio capítulo 4, versículo 29 diz: buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, você acha Ele. Mas tem que ser de todo o nosso coração. Ou seja, é uma entrega total a Ele. Não é uma entrega pela metade. E Deus quer usar muitas pessoas, mas muitas pessoas parecem que estão com medo de se entregar totalmente a Ele. Então Deus começa a nos usar quando nós temos uma entrega total a Ele, né? Então a vontade de Deus é avivar a sua obra nesses últimos dias, até que Ele volte. E Ele diz: aviva, ó Senhor. Eu já falei, essa palavra no hebraico, ela é o verbo raiar, está no verbo raiar, que quer dizer viver, reviver e fazer viver. Lembra do Vale de Ossos Secos? Aquele povo representava o povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel estava morto espiritualmente. E o que Abacuque está profetizando é a mesma coisa. Ele está dizendo a mesma coisa de Ezequiel naquele vale: Senhor, nos torne a viver. É isso que o profeta está dizendo. E ele continua a sua oração: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque o profeta disse: aviva a tua obra no meio dos anos.
é que o profeta não estava apenas pensando na sua geração. O profeta estava pensando na geração futura que ia vir. Irmãos, a nossa oração deve ser a mesma do que Abacuque. Não apenas avivar essa geração, mas avivar também ao decorrer dos anos, até que ele volte. Senhor, aviva a tua obra quando meus filhos nascerem, quando meus netos vierem, quando meus bisnetos vierem. Não apenas pensar na atual geração. Então o profeta Abacuque está preocupado com a próxima geração. E deixa eu te falar uma coisa: não há sucesso nenhum na igreja sem primeiro começar com oração. Não tem. Não há céu aberto sem oração. Me prova na Bíblia? Te provo. Lucas capítulo 3, versículo 21 diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Então, quando eu e você, nós oramos ao Senhor, o céu se abre sobre as nossas vidas. Então é só você orar, é só você temer, que o céu vai se abrir sobre a sua casa, que o céu vai se abrir sobre a sua vida. Então devemos orar, que o céu se abre. Quando nós oramos, o céu se abre para nós. Quando Jesus orou, o céu se abriu para ele. Aí chega a parte que eu adoro. Aí ele diz, ainda no versículo 2, na oração: lembra, Senhor, lembra das tuas misericórdias. O que o profeta está dizendo? Senhor, eu sei que Judá errou, eu sei que o teu povo está em pecado, eu sei que a sua disciplina vai vir, eu sei que a sua correção vai chegar. Eu não estou pedindo para o Senhor tirar a sua disciplina, eu não estou pedindo para o Senhor tirar a sua correção, mas eu estou pedindo uma coisa, Senhor: aviva a tua obra. A correção pode vir, a disciplina pode vir, mas não deixe de avivar a tua obra, Senhor. Eu aceito a sua vontade, eu aceito a tua disciplina, eu aceito a sua correção, mas não deixe de avivar a tua obra, Senhor. Não deixa de avivar. E o que eu acho mais lindo aqui nesse texto é porque ele está orando com base na palavra. Ele está dizendo: Senhor, lembra da tua misericórdia, mesmo por passando por dificuldade, disciplina, por erros, por causa do povo, mas lembra da tua misericórdia. Ele está orando com base aonde? Na palavra. Você lembra que quando eu falei que tudo tem que ter uma base? Ele está orando com base na palavra. Você lembra de Jeremias? A palavra de Deus em Jeremias capítulo 3, versículo 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, e novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele está confiando nas misericórdias do Senhor, e é isso que eu e você devemos confiar nessa noite. Senhor, eu sou tão falho, eu erro tanto na tua presença, mas aqui lembra da tua misericórdia. Aí você lembra de Davi. Davi, ele numera o povo de Israel, e Deus desagradou de Davi. Aí Gade veio até Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti 3 meses e consuma diante dos teus adversários, Davi, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta eu hei de levar a quem me enviou.
Gade falou: Davi, você escolhe. Aí Davi pensou e Davi deu a resposta para ele: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Quando nós falamos isso, esses dias eu estava vendo uma reportagem na televisão, e o país é El Salvador, o nome do país, e lá, você já viu, é gangue para todo lado. E foi um repórter lá entrevistar, né? Entrevistou um rapaz lá preso na cadeia, e ele falou assim: o que passa pela tua cabeça, sabendo que você nunca mais vai sair dessa cadeia? Aí ele falou assim: o que nós fizemos, né? E estamos pagando. As pessoas com o corpo todo tatuado, o rosto todo tatuado, tatuagem de chifre. Aí o rapaz perguntou assim: quantas pessoas você já matou? 5, 10, 15? Ele olhou e respondeu: mais de 50. E lá, irmãos, matou, a prisão lá é perpétua. E eu fiquei admirado com aquilo. E funciona, porque a criminalidade lá diminuiu bastante. E aí o que acontece? Eles estão abrindo algumas coisas lá dentro da cadeia para eles fazerem exercício. E o rapaz perguntou para o carcereiro: mas aqui nunca teve algum incidente não com os presos? Ele falou: não, porque se houver algum incidente aqui, o prefeito manda cortar a comida deles. Lá o evangelho está sendo pregado e eles estão se convertendo lá em El Salvador. Aí o rapaz fez uma outra pergunta para ele: mas nessa cadeia, vocês estão aceitando a Jesus, mas sabendo que vocês nunca vão sair daqui mais, é prisão perpétua. Aí ele olhou e falou assim: mas se Deus está nos perdoando, a gente tem que pagar a lei dos homens, nós praticamos, então vamos ficar a vida inteira aqui. Então você entende que o homem não tem misericórdia, mas Deus, ele tem misericórdia. É por isso que Davi escolheu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque aqueles presos iam pagar na lei dos homens, ia apodrecerem na cadeia, mas Deus já tinha perdoado os pecados deles e eles seriam salvos. Então o profeta está dizendo aqui: Senhor, lembra das tuas misericórdias. Então Abacuque está clamando pelo teu povo. Ele não está pensando apenas nele, mas ele está pensando no povo dele, porque o verdadeiro homem de Deus não quer ver desgraça de ninguém. O verdadeiro homem de Deus, ele não sai por aí falando dos outros, mas ele sai o quê? Profetizando, levando palavra de vida. Homem que quer avivamento sente a dor do outro. Homem que quer avivamento sente a dor do teu próximo. Então Abacuque, ele estava orando não apenas por causa dele, mas estava orando pelo pecado do povo, estava intercedendo pelo povo. Muitas pessoas estão aí fora, perdidas no tráfico, no crime. Então nós também temos que orar para Deus trazer um avivamento para a igreja, para que nós possamos ganhar almas aí fora. Então avivamento, não há avivamento, irmão, sem entrega. Você tem que entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Entregar mesmo. E a palavra de Deus diz, e evangelho é renúncia, como o Jorley aqui já veio e disse: largaram tudo, renunciaram, é renúncia. O traficante, meu filho, ganhando 15 a 20 mil por mês na boca de fumo, segurando um fuzil na mão lá no Rio de Janeiro, ganha 15 a 20 mil por mês. Depois o evangelho encontra ele, ele se converte. Aí a sociedade muitas vezes não abre
uma porta de emprego para ele. E ele tem que viver o quê? De biscate, ganhando menos ainda do que um salário mínimo. Isso não é renúncia para um camarada que é traficante, que ganhava 15 a 20 mil na boca de fumo, hoje está ganhando menos do que um salário mínimo? Se um traficante renuncia, por que nós não devemos renunciar? Então o Abacuque disse: aviva, Senhor, a tua obra. Que a nossa oração venha para Deus intervir nesse cenário de caos dessa nação, para clamarmos por um avivamento nesse século 21. Que a sua oração venha a ser por avivamento, para Deus avivar o teu povo, para Deus trazer vida, assim como naquele vale de ossos secos. Se eu perguntar para você, quem já leu a Bíblia por 3 vezes aqui? Alguém já? 2 vezes? 1 vez? Avivamento, irmãos, só vem através da palavra. Que eu e você possamos ter sede da palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Orem para Deus avivar esse cantão, para Deus avivar esse Brasil, porque quando Ele te avivar, você vai ver que as coisas vão mudar dentro do teu lar. As pessoas, a tua família vai te olhar diferente, vai falar: Deus tem alguma coisa diferente na vida dessa pessoa, Ele está diferente. Então clame para Deus trazer o avivamento. Estude, leia a palavra, ore, procura crescer na graça e no conhecimento. Busque mais a Deus. Agora eu termino. Uma senhorinha de 70 anos se formou em teologia comigo na sede. 70 anos. Ela se formou, é a avó da Débora do Santo Antônio. E na época que ela tinha essa idade, ela era líder de jovens no bairro Santo Antônio com 70 anos. Então, você vê que não tem idade, né? Eu quero chegar nessa idade bem, mas que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida e que Ele possa avivar a tua vida.